Meu professor me desmotiva. Devo trocar de mestre? Bem-vindos a mais um Fala que eu te finalizo. Meu nome é Lael Rodrigues e estou aqui mais uma vez gravando o seu conteúdo favorito de jiu-jitsu. Tenho à minha direita ele, o especialista em jiu-jitsu, Arthur Maran. Bem-vindo, Arthurzinho. Salve, galera. Várias poses. Tentando diferenciar. Porque eu já falo tudo igual sempre, né? Tudo igual, é um negócio rotina comigo, não. Sou uma pessoa... O Fala que eu te finalizo tá bombando aí, a gente tá resolvendo os problemas da nossa audiência e hoje a gente vai falar um tema muito sério. Meu professor me desmotiva, gente, que absurdo, né? Cara, tem muito professor assim. Eu já vi muito professor chucrão. Nossa, horrível, né? Professor que chama aluno de burro. E era uma cultura do jiu-jitsu, né? De ser bruto, só o forte fica, não sei o quê. Tinha essa peneira que é uma coisa que pros dias de hoje não funciona mais. Não, ainda era uma seleção natural. Era Darwin explicava isso. Hoje em dia, não funciona desse jeito. Mas antes da gente resolver o problema da nossa audiência... Se inscreve no canal. Se inscreve. Roubei a fala dele. É isso aí. Tá preparado? Tá? Fez o CTA direitinho. Então, se inscreve aí. Tem muito conteúdo de jiu-jitsu. Dá uma lida na descrição desse vídeo, que tem muitos links aí pra você que é apaixonado pela arte suave, se inteirar de notícias, enfim, de um monte de informação. Dá uma lida que vale muito a pena. E agora, cara, o meu professor... Vamos pensar no apelido? Meu professor me desmotiva... A gente vai chamar de Chaves, né? Que Chaves. o professor de lá fala chamar de burro. Burro. Cara, mas é muito feio chamar alguém de burro, não é? É ofensivo, Cara, né? é muito feio, velho. É ofensivo, cara. Mas, falando do professor que desmotiva, no jiu-jitsu, bem no começo, assim, quando ele se popularizou e todo mundo veio pra treinar, era aquelas coisas do pit boy, era muito voltado pra competição. Seleção natural. E foi uma seleção natural. E a geração que veio depois, parece que veio piorada, veio tropa de elite, uma coisa assim, entendeu? Porque eu acho que o cara que entrou no jiu-jitsu depois, ele entrou com aquele pensamento, cara, cão de briga, porque viu o cara na TV, viu o cara no Fantástico, exemplo, lutador de jiu-jitsu, briga com tantos, cara, eu quero ser aquilo. Aí virou o professor que tá ficando pra trás. E espanta muita gente, cara. Cara, quanta gente que... Uma estatística que é triste no nosso esporte, que todo faixa azul desiste de jiu-jitsu. Porque o cara chega ali, passa aquela coisa na branca, aquela empolgação, pega a faixa azul, porque ele não se sente capaz, porque ele não se sente bem-vindo, e um monte de coisa, né? Que é triste pro nosso esporte. Não aguenta pegar do treino, o treino não é pra ele, a pessoa fala assim, mas você é mole. Nem o cara é mole. Não existe isso. O cara não aguenta o cara mole. Não existe isso. Aquele tipo de treino... Que não é o ideal. Entendeu? A não ser que você pense em sair brigando na rua, em sair, sei lá, fazendo vale tudo, aí aquele treino que... Brigar na rua vai dar um tiro. De dar fachada, enfim. E, cara, uma das coisas que eu acho que tem mudado, e já é uma coisa até que era pra ter sido mais urgente, é a relação da formação do professor, sabia? O professor de jiu-jitsu foi muito mal formado, e ele replica um método que é falido. Que ele aprendeu e agora que... As associações de jiu-jitsu estão criando métodos dele, estão fiscalizando. Uma coisa que é muito bacana, que foi até um boom, foi de 2019 para 2020, que o pessoal começou a investir em metodologia para criança. E aí a gente tem o Charles Nardelli, lembra do Charles? Fazendo. A própria Aliança lançou um curso agora com Casquinha. Tem o Leão. Não, o Leão é referência. Nossa. O Leão é referência. Então, assim, olha a energia pra onde tá sendo voltada. Criança, mas, não pit boy ainda. Pois é. E não, assim... Mas ainda tem as academias. Tem, mas o que eu quero dizer, talvez pra essa pessoa que mandou a mensagem, o Chaves, não vai atingir ainda, porque vão ser professores que vão ser formados. Exatamente. Pra a Aliança criança. Tá com um projeto desse, não tá? Tá. De formar professor. Mas não aí vai ser uma coisa... a longo prazo, A longo prazo, mas é um projeto legal. Você investir na formação do professor. Você fala com o professor, cara, não vai virar. Se você você ama o jiu-jitsu, invista em formação. Porque é o professor de química. Ele vai dar aula de química só porque ele gosta de química? Eu gostei, enfim. Fui ajudante no laboratório e agora eu quero dar aula de química. Não é assim que funciona. Eu lavo os backers, abro um projeto social de química. E isso é uma coisa... Nossa, você falou uma parada que me dói o coração. É você ver cara que tem um projeto social. Inclusive eu errei isso, né? Porque eu tive uma formação meio turbulenta no começo. E o cara que vai dar aula pra projeto social chega lá, só salva os moleques, tá ligado? Cara, tem que ter formação. Se você não tiver uma formação,
É meio chato assim, cara, se forma. Agora, a dúvida do Chaves, que enviou a pergunta, era justamente, eu saio da academia? Cara, você já devia ter saído. Você já devia ter saído. Ambiente tóxico. Falei agora igual esquerdista. Não tá com um ambiente tóxico, cara. Atuzinho esquerdista. Esquerdista, tóxico, cara. Não, mas é verdade, porque assim, eu não sei onde você mora, mas se você mora em São Paulo, por exemplo, qualquer outra cidade grande, assim, tem muito jiu-jitsu, bicho. E jiu-jitsu é um serviço. Então se for em qualquer restaurante e não for bem atendido, eu não volto lá nunca mais. Mano, é isso. Nunca mais. É uma relação abusiva ter algumas academias com alguns professores com os alunos. Tu vai num restaurante, o cara te maltrata, serve comida fria, ruim, sem gosto, tu vai voltar? Pois é. E no meu caso, se eu sofrer preconceito em qualquer lugar, eu nunca mais piso nesse lugar. Não importa onde seja, meu amigo. Se for numa igreja, se eu não fui tratado com respeito, eu não volto. Ainda mais em uma academia de jiu-jitsu. Cara, eu fui tratado com falta de respeito no Habib's há 2 anos. Falei, Priscila, nunca mais vou no Habib's. Nunca mais fui. E na academia de jiu-jitsu que você vai todo dia? O pessoal deu o limite de comida pra você pedir? Não, o cara demorou pra me atender na fila do drive-thru. Fiquei puto. Tava com fome. Eu pensei que o cara falou assim, ó, pro senhor, 100 esfirras no máximo. Só 100 é o máximo, senhor. Nossa, a melhor coisa que eu fui parar de comer no Habib's. Meu Deus. Eu achei que faz até bem pra você, né? Foi bom que o cara te tratou mal. Nossa! Você evitou um monte de infecção. A minha azia melhorou. Eu nunca mais tive azia. A estrela do Habib's, pra quem não mora na lua, você cheirou a estrela do Habib's azia. Não, mas eu acho que até na lua deve ter essa zona, mano. 99 centavos. Muito bem. Na minha opinião, eu acho que deve ser a mesma do Arthur. Você já devia ter saído. Já devia ter saído. Sai, nem troca ideia. Se o cara te desmotiva... E se ele te procurar, o que aconteceu? Pô, você é macuzão, saiu da academia, você explica. Cara, o relacionamento contigo é impossível. Dá pra dar real. O problema é esse, sabia, Léo? O cara tem medo de falar com o professor. Porque o professor... De novo, a gente já falou aqui sobre diálogo várias vezes, Sim, né? Professor... Cara, quando um cara é chucrão, deve ser uma atitude muito agressiva. O professor não acha que ele tá normal. E aí quando alguém chega pra conversar, o cara é frouxo, é mole. Esses bunda mole, tem até uns vídeos que já viralizaram aí, né? De um professor falando que se chamasse pra uma sair, os caras não fossem ia descer a porrada. Gente, isso não existe. A gente não tá mais em década de 90. Século XXI, internet tá aí. A gente vê a Xuxa de biquininho às 10 da manhã de sábado, uma criança? Não, então por quê? Vai ficar assim ainda. Ótimo exemplo. Sim, cara, tem que evoluir. Exatamente. Então, assim, tudo mudou. Tudo bem, funcionou durante um tempo, não vou dizer que foi ruim. Formou muita gente boa. Funcionou? Então, cara, na verdade, assim, ó... Se tivesse funcionado, teria muito mais praticante. Teria muito mais praticante, mas eu tento ver o lado positivo, que os caras que ficaram, eles realmente são muito apaixonados pelo jiu-jitsu. Isso é muito legal, porque aí os caras estão dispostos a pagar o preço. Porque era muito melhor do que ter um monte de gente tentando fazer. Porque... E aí, pô, primeira dificuldade, o cara... Eles pagaram o preço de passar perrengue. Isso. E se você pega, assim, por exemplo, um Bruno Bastos, essa geração, são caras que são proprietários de academia, são caras que são apaixonados, o ciborgue da vida. Sim, o Gugel falou que ele falou... Mas o Gugel já é de uma geração antes. A geração do Gugel não teve muito isso. Entendeu? Que foi uma geração antes. O que aconteceu foi essa troca de gerações. Você pega um Rickson Gracie, o Rickson Gracie não passava por isso, mano. Quem é que dava fachada no Rickson? Nenhum. Entendeu? É só o Hélio. Ele fazia malcriação e fachada em casa. É uma outra história. Mas assim, o Jacaré, o Romero Jacaré dando aula e tal, essa galera mais antiga, era uma outra história. Entendeu? Aí na troca de geração, quando veio a geração do Renzo, a geração do Valide ali, que ficou essa confusão, entendeu? Que foram os primeiros caras a lutar mesmo. Sim, porrada. Entendeu? Mundial mais popular. Aí que foi onde algumas pessoas, não todos, eu citei alguns nomes, eu não tô dizendo que foram essas pessoas, mas tipo, quando o Carson começou a popularizar... montar o time dele. E aí quem ia saindo ia replicando uma coisa que não existia, né? E virou meio que padrão, infelizmente, né? Foi a seleção natural. E inclusive até nos vídeos do Gugel, convivendo com ele aqui, ele fala muito sobre a questão de aula particular, que o método do jiu-jitsu era de aula particular. E foi uma coisa que se perdeu. Cara, o que era o jiu-jitsu de verdade, do Hélio Gracie, né? Chegava pra mim, porque você tem tanto aluno em tão pouco tempo. Eu falei, cara, eu só aplico a primeira aula particular da Aliança. Não é que me puxar o saco.
E o índice de conversão era tão grande que assustava o tanto de gente que ia entrando. Exatamente. Você deu aula o quê? Durante alguns meses e chegou em 80 alunos, né? Mano, um pouco mais de um ano e um mês, deu 80 alunos em uma aula diária. Imagina só. E isso é uma coisa muito importante de se falar, porque se alguém chegar pra você e falar assim, ó, corredor é do jiu-jitsu, é tradição do jiu-jitsu, fachada é tradição do jiu-jitsu, queda em aniversário é tradição do jiu-jitsu. De onde? Você viu o Hélio fazendo isso? Então assim, o jiu-jitsu raiz, o original do Hélio Gracie, do Carlos Gracie, não era assim. Então por que a gente tá fazendo? E aí, o que eu sempre falo, mas por quê? Teste de samurai. Teste de samurai. Gente... Cara, pra quem não sabe o que é o teste de samurai, é a coisa mais insana. Joga no YouTube. Você procura. tem ainda, será? Se eu tenho? Não, tem ainda. Deve ter. Cara, é um vídeo bem antigo, inclusive. É muita briga, choque. Beleza, você treinou 10 anos, porque demorava, não tinha método, né? 10, 12 anos, aí chegou o dia de você pegar a faixa preta. Aí você vai lá, é trancado com mais um monte de gente, os caras vão te espancar, porque essa é a palavra. Te dar choque. Pra saber se você realmente quer a faixa preta. Se você é duro. É quase uma... Eu nem sei se o Chaves passa por isso, mas nem se ele passa. É uma seita isso aí, velho. Cara, isso daí não faz sentido nenhum. E quem faz esse teste samurai já mudou o conceito. Já deixou de fazer. Já agora dá curso de formação do professor. Alguns, né? Uma parte, né? A outra parte ainda continua. Ah, sim, a outra parte, a gente vai citar nomes não aqui, vai no seminário. Porque a gente... A gente não vai falar que foi o pessoal do... descobrir qual parte é qual parte aí, porque a gente não quer polêmica nesse canal, certo? Mas realmente mudou, então, fazer teste de samurai hoje em dia é uma coisa que não faz sentido. Gente, não faz absolutamente sentido. E leva fachada a cada grau? Cara, por quê? A minha pergunta é, por quê? Cara, a cada grau. Já pensou? Você ganha 4 graus na cada faixa. Aí você toma a fachada cada 4 graus, no aniversário. No queda. Se esquecer a faixa fachada. Só que é o seguinte, quanto tempo demora pra organizar um corredor? Nossa, imagina só. Esses 5 minutos que organiza o corredor... Você podia estar falando uma coisa legal pro cara. Falando uma coisa legal, fazendo mais um rola. Pois é. Então assim, essas tradições, elas simplesmente não são do jiu-jitsu. São coisas que as pessoas tomaram pra si, que não fazem sentido nenhum. Pra falar assim, só cascar grossa treinar aqui. E não faz sentido, não é benéfico. E se é isso que você está enfrentando, Chaves, caia fora, procure uma academia bacana na sua região, um professor legal com quem você se identifique. Eu mudei de equipe porque eu me identifiquei com o Barbosa, a pessoa. Foi a melhor decisão que eu fiz, assim, ir pra lá, treinar lá. Evoluí pra caramba, aprendi pra caramba e não me arrependo em momento nenhum. Não tenha medo da troca. Muita gente tem. E esse negócio de creonte, que é outro mito que inventaram aí, que o cara não pode trocar. Tu é cliente, rapaz! Mano, pensa, sou cliente. Isso daí foi o pior mal pro jiu-jitsu, sabia? Creonte. Porque o cara ficava refém. Não, só que é um outro contexto. O creonte lá da época, o cara dava... Era um negócio muito mais de competição. Não, porque era muito pequeno. Era muito pequeno, era isso pequeno, mesmo. Hoje em dia não é. É como se, tipo assim, se o Arthur fosse, por exemplo, meu aluno, aí ele foi treinar contra o cara, ele vai contar os meus segredos pro cara. Mas era numa época que tinham 10 professores. Beleza. Hoje em dia, aí se o Arthur chegar lá, o Arthur é meu aluno, chega lá no outro dia, o professor não quer nem saber o que eu faço da minha vida. Não, o Léo publica no Instagram dele a aula inteira dele. Então por que esse negócio de creonte, assim, o que é que vai ter de segredo, né? Então, você vai ser taxado de creonte? Deixa ser, cara, vá procurar sua paz, enfim. Eu já troquei de equipe, o Arthur já perdeu como é ele? Perdeu as contas. Onde eu tô treinando agora? Nem sabe mais. Voltou pra Aliança, né? Você saiu e voltou. Eu saí e voltei, só que aí me perguntaram. Você saiu da Aliança pra própria Aliança. Eu queria não ter minha aliança, é minha própria aliança. Eu queria não ter minha própria academia. Ai, meu Deus do céu, só o Arthurzinho mesmo. O importante, cara, é estar satisfeito. Isso. Tem que ter tesão, velho. Tesão, mano. Jiu-jitsu tem que ser divertido. Cara, você tem que chegar, e falar assim, da hora, vou botar meu kimono no carro, na mochila e vou treinar. Eu vou pegar busão lotado, mas vou treinar jiu-jitsu. Se for aquele negócio maçante, de novo, nossa. De novo. Aí o professor vai falar com você assim, nossa, não. Parta 1000, como a gente fala. Exatamente, cara. Não fica no ambiente tóxico. Nossa, mano, muito esquerdinho. Tóxico, velho. É ridículo. Pessoas tóxicas. Sabe o que é isso, né? O Lula tá elegível, ele já começou com o discursinho dele aí. Banheiro. Arthurzinho Lula livre. Hashtag Arthurzinho Lula livre. Tá louco. Escreve aí, pessoal. Meu pai me deserda.
Então, hashtag Arthurzinho Lula ali. Vai lá no Instagram dele e posta. Inclusive, se você quiser participar com a gente do Fala Que Eu Te Finalizo, vai lá no Instagram do Arthur, que ele sempre tá abrindo as caixinhas, eu acho que na segunda-feira, né? Eu abro direto, sem data. E aí tá você manda a sua história que a gente vai resolver o seu problema lá, aqui. Às vezes eu falo umas merda. Às vezes. Só da polêmica. Muito bem, eu espero que tenha resolvido a sua situação aí, Chaves. Foi muito bom a sua participação. Para você que tá vendo esse vídeo, ouvindo esse conteúdo aqui, se inscreve, seja no YouTube ou no podcast, para sempre que sair um conteúdo novo você ser notificado. No mais é isso, a gente vai se ver em breve. Fique com Deus, até a próxima. Valeu!